Olá, estamos mais uma vez aqui com o Estadão.edu. Hoje nós vamos conversar com um advogado que vai falar sobre os problemas do Enem, sob um ponto de vista jurídico aí, né? Estamos aqui com o Dr. Alberto Rolo. Ele é presidente do Instituto de Direito Político, Eleitoral e Administrativo. Enfim, ele defende aí a anulação do exame que ocorreu esse fim de semana. Eu gostaria de saber, doutor Alberto, por quê? Quais são seus argumentos para defender assim que o exame seja cancelado integralmente? E Carolina, cumprimentando você e os internautas, o que vai acontecer é que nunca haverá um exame idêntico, igual, que tenha as mesmas qualidades, os mesmos defeitos, as mesmas perguntas que podem ser respondidas por esse ou por aquele. Eu ouvi falar, você mesmo me contou, do ministro, e eu ouvi também através do rádio, do modelo matemático. Sim, em que é possível, a TRI, a teoria da resposta ao item. Pois é, e que isso aí justificaria que fizesse uma outra prova que teria o mesmo grau de dificuldade. Precisa entender que matemática não é direito. São duas ciências totalmente diferentes. E a ciência do direito diz que igual é aquilo que é igual, não é aquilo que é igual tendo em vista a existência de modelos matemáticos. Eu, você e todo mundo que está nos vendo aqui, somos estudantes ou estudamos em algum momento, prestamos concursos, o que for, e em algum instante nós estivemos envolvidos em provas em que a gente ia lá e disse, puxa, caiu a matéria que eu tinha estudado mais. Então essa história do estudado mais, estudado com mais, dando mais importância àquele tema específico e não a outro, pode beneficiar, por sorte, determinados candidatos e não beneficiar os outros. Por isso é que eu digo que o modelo matemático não se aplica à espécie, o problema é de direito, a prova igual é aquela que tem vírgulas, pontos, letras, vocábulos, todos eles iguais. E eu acho muito importante que venha agora o ministro e defenda uma retomada só de 2.000 ou 3.000 supostos prejudicados. Eu acho que todo só para mundo... explicar para o internauta, esses prejudicados, esses 2.000 prejudicados, seriam as pessoas que fizeram a prova amarela, que no fim de semana, no sábado, teve muitos problemas, foi encartada de modo errado. E o ministro falou na televisão que essas pessoas que foram prejudicadas vão ser analisadas caso a caso, que vão poder ter uma nova chance de fazer a prova. Agora, os que já fizeram a prova, né, os outros 2 milhões e tantos, muitos deles comentando no nosso blog, estão se sentindo prejudicados com essa repescagem, digamos assim, né? Porque nenhum deles, nem os que deixaram de fazer, os que fizeram, enfim, estavam esperando, né? Estavam contando com esse problema. E aí, vão deixar entrar os atrasados, os que se atrasaram no dia? Agora, numa nova prova, talvez eles não se atrasem. Vão permitir? Qual vai ser a conduta nessa nova prova? Quanto tempo vai ter? O pessoal que vai prestar a prova daqui a uma semana, 15 dias, novamente, teve mais uma semana, mais 15 dias para estudar. E já pegaram, esses 2.000, 3.000, já pegaram o jeitão do Enem. Então, é que nem também na nossa época, na minha época, depois também, você fazia a prova para treinar. Você sabia que não podia, você não tinha concluído o colegial, mas fazia a prova para treinar, para ficar mais esperto, mais rápido, né? Tudo isso daí dá vantagem àqueles que vão prestar a prova novamente. Me desculpe, ministro, mas isso daí precisava ser visto de forma a não causar prejuízo à própria instituição do Enem. A USP aqui de São Paulo, o Rondino estava contando para todo mundo que ele ia colocar a USP dentro do Enem, quer dizer, era mais uma entidade, Universidade de São Paulo, que não ia precisar fazer o seu vestibular separado, ia aproveitar o Enem. Quem é que pode confiar no Enem? A própria desconfiança gerada por esse tipo de erro também vai causar prejuízo. Agora, falando em prejuízo, fazer uma nova prova inteira para mais
4 milhões de pessoas, também causa um prejuízo grande ao erário. Talvez seja por isso, em grande medida, que no Brasil inteiro todas as liminares são derrubadas, né? Todas as tentativas de anular problemas que houve no passado, e o MEC acaba ganhando, baseado no argumento de que é um exame para muitas pessoas, etc. e tal. Assim, existe também esse problema aí do prejuízo de fazer uma nova prova, né? Como que isso é visto nos tribunais, assim, em geral? Olha, nós somos advogados e a nossa entidade é a OAB, que no outro dia, num exame nacional, acabou convencendo todos os estados a fazerem o exame unificado. Houve qualquer problema, a prova... Você lembra quantos candidatos eram? Evidentemente não seriam 4 milhões, mas Sim. seriam 100 mil talvez, que também é um número significativo. E a prova, a OAB entendeu de pura e simplesmente cancelar para que uma outra fosse aplicada, para que então produzisse os seus efeitos. Por conta da fraude. Por conta daquilo que houve, se não me engano, foi fraude. Agora, a própria lei de improbidade administrativa, no artigo 10º, diz que prejuízo causado ao erário significa comprometimento da lisura e permite então que haja uma ação de improbidade, e a improbidade não vai focalizar só o aspecto financeiro, vai focalizar o aspecto moral. O Enem está perdendo muito com a situação vinda de anos anteriores e com essa desse ano. E esse prejuízo que o Enem está causando tem que ser ressarcido, ainda que seja somente um prejuízo moral. Certo. Agora, para o aluno, para a pessoa mesmo, para o interesse individual do aluno, ele pode entrar com uma indenização, ele pode mover uma ação na justiça? Qual que é o passo a passo? Assim, digamos que realmente exista uma outra prova e tal, e o cara que se sentiu lesado aí por essa série de questões, ele pode mover um processo de indenização? Alunos vão se sentir lesados porque a prova vai ser revogada, vai ser anulada. Alunos vão se sentir prejudicados porque a prova não foi anulada para eles. Então sempre vai haver reclamação. O negócio era fazer a coisa direitinho. E por conta dessa reclamação, cabe sim uma ação indenizatória, e a indenização é por um valor, ainda que seja valor moral, ainda que seja para ressarcimento do dano moral. É claro que o gente que vai fazer uma prova fica nervoso, talvez não durma direito na noite anterior, enfim, ataca o organismo dele, a adrenalina vai lá em cima. E aí, quem é que paga essa indenização de ordem moral? Então, de uma forma ou de outra, haverá gente reclamando no Poder Judiciário. A pena é que demora muito para correr e julgar um tipo de ação dessas. Porque se fosse realmente um judiciário rápido, nós teríamos uma resposta rápida, e eu garanto a você que no ano que vem não haveria nenhum risco de uma situação como essa, porque o próprio ministro ia mandar trazer as provas no gabinete dele para verificar se estava tudo certo. Então, só para terminar, o senhor defende mesmo a anulação da prova, de forma cabal, e que seja feita uma nova prova para todos os candidatos? Seguindo o exemplo da OAB. Se a OAB fez isso, que é a minha entidade, e nós cobramos que ela fizesse, acho que para fazer para todos os estudantes envolvidos nesse processo, tem que acontecer a prova também. Acho que é um acompanhamento do que aconteceu no OAB. Nada que não tenha acontecido para nós, que não esteja então pregando para a prova do Enem.